Você já imaginou acordar um dia e perceber que não consegue mais sair da cama sozinho? Que levantar da cadeira, carregar uma sacola de compras ou até subir um simples degrau viraram desafios quase impossíveis? Pois é, essa cena que pode parecer distante para muita gente já é a realidade silenciosa de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas e se eu te dissesse que isso não acontece de uma hora para outra? Que existe um inimigo escondido, agindo em silêncio dentro do seu corpo, todos os dias, e que ele pode começar a atacar muito antes dos 60, dos 50, às vezes até depois dos 40 anos. O nome desse inimigo é sarcopenia, a perda de massa muscular e força que chega devagar, sem avisar, até o dia em que você percebe que precisa de ajuda até para se levantar. Mas aqui vai a melhor notícia que você poderia ouvir hoje. Isso não é uma sentença. Com as escolhas certas, é possível não só desacelerar esse processo, mas até mesmo reverter a perda muscular e recuperar sua força, sua energia, sua liberdade de viver. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te revelar os 9 alimentos mais poderosos, comprovados pela ciência, que podem proteger seus músculos e manter você ativo, independente e cheio de vitalidade, mesmo com o passar dos anos. E preste muita atenção. O alimento que está no número 4 dessa lista vai te surpreender. Porque muita gente evita, mas ele pode ser justamente o aliado que faltava na sua dieta. Fica comigo até o final, porque cada dica dessa contagem pode ser a diferença entre depender de alguém ou continuar fazendo aquilo que você ama, com autonomia e qualidade de vida. Vamos juntos. Número 9. A carne magra de vaca, o alicerce da força que seu corpo precisa. E vamos começar essa lista pelo número 9, um alimento clássico, mas muitas vezes esquecido quando se fala em preservar a massa muscular na terceira idade. Estou falando da carne magra de vaca, uma verdadeira fonte de força e nutrição que carrega muito mais do que apenas proteína. Em cada porção de aproximadamente 100 a 120 gramas, você encontra cerca de 25 gramas de proteína completa, rica em todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa para construir e manter os músculos. Mas o que realmente torna a carne de vaca uma aliada tão poderosa é a presença de leucina, um aminoácido fundamental que atua como uma espécie de interruptor no seu organismo, ligando a chave da síntese de proteína muscular através da ativação da via mTOR, uma das responsáveis por estimular o crescimento e a regeneração das fibras musculares. E tem mais, além da leucina, a carne magra de vaca oferece um bônus. Ela é uma das melhores fontes naturais de creatina, uma substância que ajuda a fornecer energia rápida para os músculos durante os movimentos, especialmente importante para idosos que desejam manter a força e o desempenho nas atividades diárias. E como se não bastasse, ela também é rica em ferro altamente biodisponível, que melhora o transporte de oxigênio para os músculos, zinco, essencial para a reparação dos tecidos, e vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo energético. Mas atenção, escolha sempre os cortes mais magros, como patinho, alcatra ou músculo, e prefira carnes de gado alimentado a pasto sempre que possível, pois elas têm um perfil de gorduras muito mais saudável, com maior concentração de ômega 3 e menos gordura saturada. Para obter os benefícios sem exagerar, inclua na sua dieta entre 2 a 3 porções por semana, variando os preparos, seja grelhado, cozido ou assado, sempre evitando frituras em excesso. E aqui vai uma dica importante: não descarte o músculo na hora de cozinhar. Ele é uma das carnes mais ricas em colágeno natural, outro componente essencial para a saúde das articulações e para manter a musculatura firme e resistente. E com isso, seguimos para o próximo alimento da nossa lista, que vai te mostrar como a proteína pode ser absorvida de maneira ainda mais rápida e eficiente, especialmente no momento certo do dia. Quer saber qual é? Continue comigo, porque o número 8 pode ser o que faltava na sua rotina. Número 8. A proteína de soro de leite, o combustível rápido que seus músculos precisam. Chegamos ao número 8 da nossa lista, e agora quero falar de um dos alimentos mais práticos, eficientes e que talvez esteja faltando na sua dieta, principalmente se você sente que a sua força não é mais a mesma de antes. Estou falando do whey protein, a famosa proteína de soro de leite, uma das fontes mais puras e concentradas de leucina que existe na natureza. O grande diferencial dessa proteína é a sua capacidade de ser absorvida rapidamente pelo organismo, fornecendo aminoácidos essenciais em tempo recorde para os músculos,
exatamente no momento em que eles mais precisam para se recuperar e crescer. E você pode estar se perguntando, mas por que isso é tão importante? A resposta é simples. À medida que envelhecemos, os nossos músculos se tornam menos sensíveis aos estímulos de crescimento, um fenômeno conhecido como resistência anabólica. Isso significa que, mesmo consumindo boas quantidades de proteína, o corpo pode ter dificuldades para utilizar esses nutrientes de forma eficiente. É aí que entra o whey protein como um verdadeiro facilitador desse processo. Ele entrega a leucina na dose certa, no tempo certo, ajudando a romper essa barreira e estimulando a síntese proteica de maneira muito mais eficaz. E não sou eu quem está dizendo, diversos estudos comprovam isso. Uma pesquisa realizada pela Universidade McMaster, no Canadá, mostrou que idosos que incluíram whey protein na dieta tiveram até 40% mais preservação muscular do que aqueles que consumiam a mesma quantidade de proteína vinda de outras fontes alimentares. Além de tudo isso, o whey protein traz benefícios extras, como a presença de peptídeos bioativos que favorecem a circulação sanguínea, melhoram a sensibilidade à insulina e reduzem processos inflamatórios, fatores que, como você já sabe, influenciam diretamente na saúde muscular. E tem mais. O whey também é rico em cisteína, um aminoácido que ajuda a aumentar a produção de glutationa, um dos antioxidantes mais poderosos do nosso corpo, fundamental para combater os danos causados pelo envelhecimento e pelo estresse oxidativo. Mas atenção, escolha sempre whey protein de boa qualidade, preferencialmente nas versões isolada ou concentrada, livres de açúcares, corantes artificiais ou aditivos desnecessários. Se você tem intolerância à lactose, procure pelas opções hidrolisadas, que são ainda mais fáceis de digerir. E como usar de forma prática? A recomendação ideal é consumir entre 20 a 30 gramas por dia, de preferência logo após a prática de alguma atividade física ou como reforço no café da manhã, quando os níveis de proteína costumam estar mais baixos. Você pode misturar o whey com água, leite ou preparar vitaminas com frutas vermelhas, aveia, chia ou até mesmo com iogurte grego, que aliás também estará na nossa lista daqui a pouco. Então, se você achava que whey protein era coisa só de jovens atletas, está na hora de repensar, porque esse pode ser justamente o impulso que faltava para seus músculos voltarem a responder como antes. E agora, preparados? O próximo alimento da nossa lista é um verdadeiro presente da natureza, especialmente para quem quer reduzir a inflamação e potencializar os efeitos das proteínas que consome. Vamos seguir para o número 7, que vai te mostrar como a força pode vir do mar. Número 7. Os peixes gordurosos, a força do mar para seus músculos. Seguimos agora para o número 7 da nossa lista, e chegou a hora de falar sobre um dos presentes mais poderosos que a natureza oferece, especialmente para quem está envelhecendo e quer manter os músculos firmes, fortes e protegidos. Estou falando dos peixes gordurosos, como o salmão, a sardinha, a cavala e o arenque, verdadeiras joias nutricionais que vão muito além das proteínas de alta qualidade. Esses peixes são ricos em ácidos graxos ômega 3, principalmente EPA e DHA, substâncias que têm um papel fundamental na proteção da musculatura contra um dos maiores inimigos do nosso corpo, a inflamação crônica. Talvez você ainda não saiba, mas a inflamação de baixo grau, aquela que muitas vezes não dá sinais claros, é uma das responsáveis por acelerar a degradação muscular com o passar dos anos. Quando o corpo está inflamado, o ambiente interno favorece a quebra de proteínas e prejudica a capacidade do músculo de se regenerar. E é exatamente aí que os ômega 3 entram em ação, atuando como verdadeiros bombeiros naturais, reduzindo esse processo inflamatório silencioso e criando as condições ideais para que os músculos se mantenham fortes e resistentes. Mas os benefícios dos peixes gordurosos não param por aí. Além de entregarem cerca de 20 gramas de proteína completa por cada porção de 115 gramas, esses peixes também fornecem vitamina D, um nutriente essencial para a saúde muscular e óssea, e que infelizmente está em deficiência na maior parte da população idosa. A vitamina D melhora a absorção de cálcio, contribui para o funcionamento adequado dos músculos e até participa da regulação de hormônios importantes para a manutenção da força. E tem mais. Os peixes gordurosos ajudam a aumentar a sensibilidade anabólica, ou seja, tornam seus músculos mais receptivos ao efeito das proteínas que você consome.
o que significa que cada refeição passa a ser muito mais eficiente na construção e preservação da massa muscular. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition comprovou que idosos que consumiam peixes ricos em ômega 3 pelo menos 2 vezes por semana apresentavam menor perda muscular ao longo dos anos, além de melhor desempenho físico e maior estabilidade postural. Por isso, se você ainda não inclui peixes gordurosos na sua alimentação, esse pode ser o momento ideal para começar. Priorize sempre as opções selvagens, que possuem menor risco de contaminação por metais pesados e oferecem um perfil nutricional superior. E se você tem dificuldades para preparar o peixe em casa ou não gosta do sabor, considere a suplementação com óleo de peixe de boa qualidade. Mas lembre-se, nada substitui o efeito completo do alimento natural. O ideal é consumir entre 2 a 3 porções por semana, alternando entre salmão, sardinha, cavala e arenque, grelhados, assados ou cozidos, evitando frituras para não perder os benefícios. E agora que você já sabe como o mar pode ser um grande aliado da sua saúde muscular, prepare-se, porque o próximo alimento da nossa lista vai te mostrar como as menores sementes podem carregar um poder gigantesco para manter seus músculos em plena forma. Vamos para o número 6. Número 6. Nozes e sementes, o poder concentrado em cada pequeno grão para seus músculos. Chegamos ao número 6 da nossa contagem, e agora quero que você imagine algo pequeno, quase insignificante à primeira vista, mas que carrega dentro de si uma força incrível para preservar a saúde dos seus músculos. Estou falando das nozes e sementes, pequenas potências nutricionais que, quando incluídas regularmente na sua alimentação, podem fazer uma enorme diferença na luta contra a perda muscular que acontece com o envelhecimento. E você pode até pensar, mas como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande? A resposta está na combinação perfeita que esses alimentos oferecem: proteínas de origem vegetal, gorduras saudáveis, minerais essenciais e antioxidantes potentes, todos trabalhando juntos para manter suas fibras musculares bem nutridas, protegidas e funcionando da melhor maneira possível. Entre as opções mais poderosas, temos as amêndoas, ricas em magnésio, um mineral fundamental para a contração muscular e para a produção de energia. As nozes, que contêm ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3 vegetal que ajuda a combater a inflamação, e as sementes de abóbora, que oferecem uma excelente fonte de zinco, essencial para a produção de testosterona, um hormônio diretamente ligado à preservação da massa muscular, mesmo em idades mais avançadas. Mas talvez o que mais chama a atenção nas nozes e sementes seja a presença da vitamina E, um dos antioxidantes mais potentes conhecidos, capaz de proteger as membranas das células musculares contra o estresse oxidativo, aquele desgaste silencioso que vai corroendo a saúde do seu corpo ao longo dos anos. E os estudos não deixam dúvidas. Pesquisadores da Universidade Tufts descobriram que idosos com níveis adequados de vitamina E no sangue apresentam uma redução significativa na perda muscular ao longo do tempo, o que reforça ainda mais o papel dessas pequenas maravilhas na prevenção da sarcopenia. Mas atenção, por serem alimentos calóricos, o segredo está na quantidade certa, nada de exageros. A recomendação ideal é consumir entre 30 a 40 gramas por dia, o equivalente a um punhado, sempre preferindo as versões naturais, sem sal e sem adição de óleos ou açúcares. Uma boa dica é preparar potinhos com uma mistura de amêndoas, nozes, sementes de girassol, sementes de abóbora e castanhas do Pará, facilitando o consumo diário e evitando aquele velho hábito de recorrer a snacks industrializados cheios de sódio e conservantes. E se quiser potencializar ainda mais os efeitos, experimente adicionar essas sementes no seu café da manhã, misturadas ao iogurte grego, que aliás também está na nossa lista, ou em saladas, vitaminas e até em sopas. Agora que você já conhece o poder escondido dentro de cada noz e cada semente, prepare-se, porque o próximo alimento vai te mostrar como a força também pode vir da terra, em uma combinação perfeita de proteína, minerais e um impacto direto na saúde intestinal, que é muito mais importante para os músculos do que você imagina. Vamos juntos para o número 5. Número 5. Leguminosas, a força vegetal que alimenta seus músculos e seu intestino ao mesmo tempo. Seguimos agora para o número 5 da nossa lista, e desta vez quero que você preste bastante atenção, porque estamos falando de um grupo de alimentos que muita gente tem na cozinha, mas poucos reconhecem o verdadeiro poder que eles possuem
quando o assunto é preservar a massa muscular, especialmente na terceira idade. Estou falando das leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico e ervilha, verdadeiros tesouros nutricionais que combinam proteínas vegetais de boa qualidade, fibras que alimentam a saúde intestinal e minerais essenciais para o funcionamento perfeito dos seus músculos. E você pode até pensar que as leguminosas não têm o mesmo impacto das proteínas animais, mas aqui vai um dado que talvez te surpreenda. Uma xícara de feijão cozido, por exemplo, fornece cerca de 15 gramas de proteína, além de ser uma das fontes mais ricas em ferro, potássio e magnésio, nutrientes que estão diretamente envolvidos na contração muscular, no transporte de oxigênio e na produção de energia celular. Mas o que realmente torna as leguminosas tão especiais para a saúde muscular é a presença das fibras prebióticas e do amido resistente, dois componentes que não só ajudam a regular o açúcar no sangue, mas também promovem um ambiente intestinal saudável, favorecendo o crescimento das bactérias boas que vivem no nosso sistema digestivo. E por que isso é importante para os músculos? Porque um intestino saudável significa menos inflamação no corpo, melhor absorção dos nutrientes e, consequentemente, maior capacidade de manter a integridade muscular. A ciência já comprovou que existe uma conexão direta entre a saúde da flora intestinal e a preservação da massa magra, algo que até pouco tempo atrás era pouco discutido, mas que hoje sabemos ser um dos pilares para o envelhecimento saudável. Um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Nutrição Humana da Universidade Tufts acompanhou idosos por 5 anos e observou que aqueles que consumiam leguminosas pelo menos 4 vezes por semana tinham uma manutenção significativamente melhor da força muscular, em comparação com aqueles que quase não consumiam esse tipo de alimento. E a grande vantagem das leguminosas é que elas podem ser facilmente incorporadas no seu dia a dia, em pratos simples, saborosos e acessíveis. Você pode preparar uma salada de grão de bico com azeite e ervas, um caldo de lentilhas para o jantar, ou simplesmente adicionar uma porção de feijão nas suas principais refeições. E aqui vai uma dica valiosa para melhorar a digestão das leguminosas. Deixe sempre os grãos de molho por pelo menos 8 horas antes do cozimento, trocando a água algumas vezes. Esse processo ajuda a eliminar substâncias que podem causar gases e facilita a absorção dos minerais. Se preferir praticidade, opte pelas versões em conserva, mas escolha sempre as opções com baixo teor de sódio e lembre-se de lavar bem os grãos antes de consumir. Agora que você já entendeu como a força pode vir da terra através das leguminosas, prepare-se, porque o próximo alimento da nossa lista pode ser justamente o que estava faltando para acelerar ainda mais o processo de reconstrução muscular. E eu garanto, ele vai te surpreender. Vamos para o número 4. Número 4. Ovos, o superalimento que muitos evitam, mas que pode salvar seus músculos. Chegamos ao número 4 da nossa contagem e, como eu prometi, este é o alimento que vai te surpreender. Por muito tempo, ele foi injustamente condenado, acusado de elevar o colesterol, evitado por médicos e pacientes, mas a ciência moderna fez questão de mostrar a verdade. O ovo é, sem dúvida, um dos alimentos mais completos e poderosos para quem deseja manter os músculos fortes e saudáveis, mesmo com o avanço da idade. E aqui vai o detalhe que faz toda a diferença. Não estamos falando só da clara, estamos falando do ovo inteiro, clara e gema, porque é justamente na gema que se escondem os maiores segredos deste superalimento. Um único ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade, com uma pontuação de valor biológico quase perfeita. Ou seja, seu corpo consegue aproveitar quase tudo dessa proteína para construir e reparar os músculos. Mas a magia vai além da proteína. A gema do ovo carrega nutrientes fundamentais como a vitamina D, essencial para a saúde óssea e muscular, colina, que ajuda na comunicação entre os nervos e os músculos, além de antioxidantes como luteína e zeaxantina, que protegem as células contra o estresse oxidativo. E talvez o dado mais impressionante venha de uma pesquisa realizada pela Universidade de Illinois, que demonstrou que idosos que consumiam ovos inteiros após a prática de atividades físicas tinham um estímulo até 40% maior na síntese de proteína muscular em comparação com aqueles que consumiam apenas as claras, mesmo quando a quantidade de proteína total era a mesma. Isso acontece porque os nutrientes presentes na gema potencializam a ação da proteína,
criando o ambiente ideal para a construção e manutenção das fibras musculares. E aqui está a verdade que poucos te contam. O colesterol presente nos ovos, para a maioria das pessoas, não representa um risco real, principalmente quando consumido com moderação e dentro de uma dieta equilibrada. Pelo contrário, o colesterol é matéria-prima para a produção de hormônios importantes como a testosterona, que tem um papel direto na manutenção da massa magra, especialmente em homens e mulheres após os 50 anos. A recomendação prática para colher todos esses benefícios é incluir de 1 a 2 ovos por dia na sua alimentação, preferindo sempre preparações simples, como ovos cozidos, pochê ou mexidos com pouco óleo, evitando frituras em excesso ou acompanhamentos ultraprocessados. Uma ótima estratégia é consumir ovos no café da manhã, momento em que nosso corpo está mais receptivo à absorção de proteínas, ou após o exercício físico, quando os músculos estão mais abertos para receber os nutrientes necessários para a recuperação. E se você ainda tinha medo de comer ovos por causa do colesterol, converse com seu médico, porque a maioria das diretrizes atuais já reconhece que o consumo de até 7 ovos por semana não aumenta o risco cardiovascular em pessoas saudáveis e, para muitos idosos, pode até ajudar a melhorar o perfil lipídico. Agora que você já sabe que o ovo é muito mais amigo do que inimigo dos seus músculos, prepare-se, porque o próximo alimento da nossa lista não traz proteína, mas carrega um dos maiores segredos para manter o ambiente interno do seu corpo pronto para preservar a força e combater a perda muscular. Vamos juntos para o número 3. Número 3. Azeite extra virgem, o anti-inflamatório natural que seus músculos precisam para sobreviver. Agora entramos no top 3 da nossa contagem, e neste ponto talvez você esteja esperando por mais uma fonte de proteína, mas o que vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a preservação da massa muscular. Porque o que vem a seguir não traz proteínas, mas carrega um dos maiores segredos para manter seus músculos protegidos. O azeite extra virgem, esse ouro líquido tão tradicional na dieta mediterrânea, que vai muito além de temperar saladas. E por que ele está aqui? Porque um dos maiores inimigos dos seus músculos não é a falta de proteína, e sim a inflamação crônica de baixo grau, aquela inflamação silenciosa que se instala aos poucos, sem dar sinais claros, mas que vai corroendo suas fibras musculares, dificultando a síntese de novas proteínas e acelerando a perda de massa magra. E o azeite extra virgem é uma das armas mais eficazes contra essa inflamação. Ele contém um composto chamado oleocantal, uma substância natural com efeito semelhante ao do ibuprofeno, capaz de inibir as enzimas que promovem o processo inflamatório do corpo, mas sem os efeitos colaterais de medicamentos. E não para por aí. O azeite também é rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, um fator chave para que os músculos consigam utilizar os nutrientes de forma eficiente e consigam absorver melhor os aminoácidos vindos das proteínas que você consome diariamente. A sensibilidade à insulina é tão importante que, quando ela está comprometida, mesmo que você consuma boas quantidades de proteína, seu corpo pode simplesmente não conseguir aproveitá-las para construir ou manter a massa muscular. E tem mais. O azeite extra virgem contribui para a produção de hormônios essenciais, como a testosterona e o hormônio do crescimento, dois aliados indispensáveis para manter a força, a resistência e a vitalidade muscular, principalmente com o passar dos anos. Um estudo realizado na Espanha, dentro do famoso projeto PREDIMED, acompanhou idosos ao longo de 5 anos e observou que aqueles que consumiam azeite extra virgem diariamente, como parte de uma dieta equilibrada, apresentavam menor risco de fragilidade, maior força muscular e melhor desempenho físico, em comparação com aqueles que consumiam outras fontes de gordura. E a boa notícia é que incorporar o azeite extra virgem na sua alimentação é simples e saboroso. O ideal é consumir entre 2 a 3 colheres de sopa por dia, sempre preferindo usá-lo cru, em saladas, sobre legumes cozidos, em finalizações de pratos ou até mesmo misturado a pastas e molhos caseiros. Evite aquecê-lo em temperaturas muito altas para preservar todas as suas propriedades anti-inflamatórias. Uma dica prática é investir em azeites de qualidade, extraídos a frio e armazenados em embalagens escuras, longe de fontes de calor, garantindo assim que os compostos benéficos se mantenham intactos.
Agora que você já sabe que a saúde dos seus músculos depende também de manter a inflamação sob controle, prepare-se, porque o próximo alimento da nossa lista traz um segredo diretamente das hortas e das cores vibrantes das folhas verdes. Ele pode não parecer impressionante à primeira vista, mas guarda um poder enorme para manter a força e a mobilidade do seu corpo. Vamos para o número 2. Número 2. Vegetais de folhas verdes, a energia disfarçada em cada folhinha para fortalecer seus músculos. Chegamos ao número 2 da nossa contagem e agora é hora de falar de um dos alimentos mais simples, baratos e acessíveis, mas que, surpreendentemente, é também um dos mais poderosos quando se trata de proteger a sua massa muscular e manter seu corpo funcionando como uma máquina bem ajustada. Estou falando dos vegetais de folhas verdes, como o espinafre, a couve, a rúcula e a acelga, que apesar de não serem campeões em proteínas, escondem dentro de cada folha um verdadeiro arsenal de nutrientes fundamentais para a saúde dos músculos, especialmente em quem já passou dos 60 anos. E por que esses vegetais são tão importantes? Porque eles são riquíssimos em nitratos naturais, substâncias que dentro do nosso corpo se transformam em óxido nítrico, um gás que tem a função de dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação, aumentando a oxigenação e facilitando o transporte de nutrientes até as fibras musculares. E você já sabe, músculos bem nutridos e bem oxigenados são músculos que se mantêm fortes, saudáveis e prontos para responder aos estímulos de crescimento. Mas o poder das folhas verdes não para por aí. Elas também são carregadas de minerais essenciais como magnésio, potássio e cálcio, 3 eletrólitos fundamentais para garantir que seus músculos consigam se contrair e relaxar corretamente, evitando cãibras, fraqueza e aquele cansaço sem explicação. O magnésio, em especial, tem um papel crucial na produção de energia celular, funcionando como uma espécie de copiloto nas reações bioquímicas que mantêm o seu corpo ativo. A deficiência desse mineral é muito comum entre os idosos e pode acelerar a perda muscular sem que você perceba. Além disso, esses vegetais são fontes generosas de vitamina K, que tem ganhado destaque nos últimos anos pelo seu papel na saúde óssea e também no metabolismo das proteínas, contribuindo para que seu organismo consiga utilizar os nutrientes da melhor forma possível. Um estudo publicado nos Journals of Gerontology mostrou que idosos com alto consumo de vitamina K apresentaram uma redução significativa na perda de massa muscular relacionada à idade, o que reforça ainda mais a importância de incluir esses alimentos na sua rotina. E o melhor de tudo é que as folhas verdes são extremamente versáteis. Você pode consumi-las cruas em saladas, refogadas com um fio de azeite extra virgem, em sucos verdes pela manhã, ou até mesmo misturadas em sopas e omeletes. O ideal é consumir pelo menos 2 xícaras de folhas verdes todos os dias, variando os tipos para garantir um leque mais amplo de nutrientes. Se quiser potencializar ainda mais os benefícios, combine esses vegetais com fontes de gordura boa, como o próprio azeite ou algumas nozes e sementes, porque isso ajuda na absorção das vitaminas lipossolúveis presentes nas folhas, como a vitamina K e a vitamina E. Agora que você já conhece o poder escondido em cada folha verde, chegou o momento mais esperado desta contagem regressiva. Vamos finalmente descobrir qual é o alimento número 1, o campeão absoluto quando o assunto é preservar sua força, sua independência e sua qualidade de vida, mesmo com o avanço da idade. Prepare-se, porque o que vem agora pode ser o que estava faltando na sua dieta para proteger seus músculos, até mesmo enquanto você dorme. Vamos juntos para o número 1. Número 1. Iogurte grego, a proteína inteligente que protege seus músculos mesmo enquanto você dorme. E finalmente chegamos ao número 1 da nossa contagem, o alimento campeão, aquele que não poderia faltar de jeito nenhum na rotina de quem deseja preservar a massa muscular, manter a força, o equilíbrio e, acima de tudo, garantir qualidade de vida durante o envelhecimento. Estou falando do iogurte grego, mas atenção, não é qualquer iogurte, é o grego natural, sem adição de açúcares, sem corantes artificiais, aquele que passa por um processo especial de filtragem, removendo o excesso de soro e dobrando a concentração de proteínas em relação ao iogurte tradicional. E por que ele é tão especial? Porque o iogurte grego fornece entre 15 a 20 gramas de proteína de altíssima qualidade em uma porção de apenas 170 gramas.
o que faz dele uma fonte excelente para quem precisa manter a musculatura ativa, mas não quer consumir grandes volumes de comida de uma só vez, algo que muitas vezes é difícil para os idosos. E o grande diferencial do iogurte grego é que ele oferece uma proteína de digestão mais lenta, conhecida como caseína, que vai liberando os aminoácidos gradualmente ao longo de várias horas, o que é ideal para proteger seus músculos justamente nos momentos em que você passa mais tempo sem se alimentar, como durante o sono. E aqui vai uma informação que muita gente não sabe. Estudos já demonstraram que consumir uma fonte de proteína de absorção lenta antes de dormir pode reduzir a quebra muscular durante o período noturno, aquele jejum natural de 8, 9 ou até 10 horas em que o corpo fica sem nutrientes. O iogurte grego também traz outros aliados importantes para a saúde muscular, como o cálcio, a vitamina D e o fósforo, todos essenciais para manter não só os músculos, mas também os ossos fortes, funcionando como uma dupla imbatível na prevenção de quedas, fraturas e perda de mobilidade. E para completar, ele ainda é fonte de probióticos, aquelas bactérias boas que ajudam a manter o intestino saudável, facilitando a absorção dos nutrientes, controlando a inflamação e promovendo um ambiente favorável para a saúde geral do corpo, inclusive dos músculos. Mas atenção, para colher todos esses benefícios, escolha sempre as versões naturais, sem açúcar e de preferência integrais, porque a gordura do leite ajuda na absorção de algumas vitaminas lipossolúveis e também contribui para a saciedade. Uma forma prática de consumir é incluir o iogurte grego no seu café da manhã, como lanche da tarde, ou principalmente como ceia antes de dormir, combinando com uma porção de frutas vermelhas, algumas nozes ou uma colherzinha de mel para dar aquele toque de sabor sem perder os benefícios. E agora que você conheceu o alimento número 1 da nossa lista, o verdadeiro guardião dos seus músculos durante a noite, fica claro que a prevenção da perda muscular não depende de soluções mirabolantes ou remédios caros, mas sim de escolhas simples, acessíveis e fundamentadas na ciência. Porque manter a força e a vitalidade não é só uma questão de estética, é sobre liberdade, sobre autonomia, sobre continuar fazendo aquilo que você ama, com energia, equilíbrio e segurança. Mas ainda não acabou, porque no próximo trecho vamos recapitular tudo o que aprendemos hoje e reforçar como você pode aplicar isso de forma prática no seu dia a dia para colher os melhores resultados. Então fique comigo até o fim. Agora que você chegou até aqui, já sabe que a perda muscular com a idade não é uma sentença inevitável. Não é algo que simplesmente acontece porque os anos passam, mas sim uma consequência de escolhas ou da falta delas que fazemos todos os dias. O que aprendemos hoje é que com as decisões certas à mesa, você pode sim preservar, proteger e até recuperar a sua massa muscular, mantendo não apenas a força, mas também a autonomia, a energia e a liberdade de viver sua vida do jeito que você merece. Não estamos falando de fórmulas mágicas, nem de dietas impossíveis. Estamos falando de alimentos reais, acessíveis, que você pode incluir na sua rotina de forma simples, prazerosa e eficaz. Então vamos recapitular rapidamente, porque informação boa é aquela que a gente coloca em prática. No número 9, falamos da carne magra de vaca, rica em leucina, creatina e ferro, perfeita para dar aquele alicerce de proteína e energia que seu corpo precisa. No número 8, descobrimos o poder do whey protein, o combustível rápido e eficiente que ajuda a vencer a resistência anabólica dos músculos envelhecidos. No número 7, mergulhamos nos benefícios dos peixes gordurosos, como salmão e sardinha, fontes de ômega 3 e vitamina D, que reduzem a inflamação e potencializam o efeito das proteínas. No número 6, destacamos as nozes e sementes, pequenas, mas potentes, cheias de magnésio, zinco, vitamina E e gorduras boas que protegem as fibras musculares contra o estresse oxidativo. No número 5, as leguminosas mostraram seu valor, combinando proteína vegetal, ferro e fibras que nutrem não só os músculos, mas também o intestino, onde começa grande parte da nossa saúde. No número 4, o surpreendente ovo inteiro, injustamente condenado por tanto tempo, mas que carrega dentro da gema os nutrientes que ativam a construção muscular como poucos alimentos conseguem. No número 3, o azeite extra virgem, um verdadeiro anti-inflamatório natural, combatendo o ambiente hostil que favorece a degradação muscular. No número 2, os vegetais de folhas verdes, com seus nitratos, minerais e vitaminas,
que melhoram a circulação, a oxigenação e mantêm o músculo bem alimentado e protegido. E finalmente, no número 1, o campeão absoluto, o iogurte grego, com sua proteína de absorção lenta, seus probióticos e seu arsenal de nutrientes que trabalham a seu favor até enquanto você dorme. E agora que você tem essa lista em mãos, o que vai fazer com ela? Minha sugestão é que você não espere o próximo problema aparecer. Comece hoje mesmo a fortalecer o que você tem de mais precioso: sua saúde, sua força, sua independência. Escolha pelo menos 2 ou 3 desses alimentos para incluir ainda essa semana na sua alimentação e observe como pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que você ama e que pode se beneficiar dessas informações. E claro, inscrever-se no canal para continuar recebendo dicas valiosas como essa, sempre baseadas na ciência e pensadas para melhorar sua qualidade de vida. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses alimentos você já consome no seu dia a dia? Qual você pretende incluir a partir de agora? Compartilhe a sua experiência, porque cada história pode inspirar outras pessoas a cuidarem melhor de si mesmas. Obrigado por ficar até o fim. Cuide bem dos seus músculos. Cuide bem de você. A gente se vê no próximo vídeo.